tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Amém. Mesmo assentados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra que lida foi. Te agradecemos pela chuva que o Senhor enviou. Te louvamos pela vida de cada irmão que deixou o seu lar embaixo de chuva para juntos nos reunirmos neste lugar em torno do seu nome. Pai, nós te pedimos nessa noite, fale ao nosso coração, nos ajude nas nossas dificuldades, que possamos aplicar esta palavra ao nosso coração, que possamos realmente encarar as dificuldades, encarar as provações, encarar as situações que causam desânimo com uma perspectiva como esta de Paulo. Abençoe, Senhor, as nossas mentes e o nosso coração aqui nessa noite com a tua palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer algumas observações antes da primeira forma que Paulo encara as provações. E a primeira observação necessária aqui que o texto vai nos apresentar é a intenção de Paulo quando ele está escrevendo especificamente este trecho que a Natália fez a leitura. Lembrem-se, Paulo estava dentro da prisão. De dentro da prisão, ele está fazendo aqueles irmãos de Filipos saberem que aquelas circunstâncias que ele estava vivenciando, não é? aquelas provas, elas não estavam lhe fazendo se sentir acuado, pelo contrário, ele está demonstrando que ele está triunfando, que ele está com alegria diante daquela experiência que corroborava para que qualquer um se entristecesse. Paulo está dizendo, olha, estas coisas que estão me acontecendo, elas não me entristecem, pelo contrário, elas estão me alegrando. E se nós continuássemos lendo, nós iríamos perceber que ali havia fortes indícios de que Paulo não seria liberto de modo rápido e que lhe pesava a sentença de morte. Ele estava percebendo que provavelmente, possivelmente, ele não saísse daquele lugar com vida. Então, olha o que está acontecendo na cabeça desse homem. Ele está dentro desse lugar, sabendo que a sua liberdade não era prevista e que a sua provável execução estava mais próxima do que a sua liberdade. Então, diante desta situação, ele sabendo que aqueles irmãos de Filipos o amavam, sabendo que aqueles irmãos de Filipe o considerava diferentemente dos irmãos da igreja de Corinto. Os irmãos da igreja de Corinto detestavam Paulo. Esses de Filipos amavam Paulo. E por ele perceber que aqueles irmãos que amavam Paulo, eles estavam meio entristecidos, o que é que Paulo faz? Paulo escreve para animá-los, para dizer a eles, olhem, não se preocupem. Por isso que o destaque de toda esta parte é o verso de número 12. Olha o que ele repete, olha como que ele começa essa parte de encarar as provações da vida. Olha como que ele começa para dar ânimo àqueles irmãos. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Ele está usando uma forma de antítese na sua prescrição de ânimo. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês podem até estar pensando
que a minha prisão é uma tragédia para a pregação do Evangelho. Vocês, irmãos de Filipos, podem até ter na cabeça que agora a casa caiu, o Evangelho não vai mais avançar, que agora, por eu estar preso aqui, essa obra que Deus começou através de nós, apóstolos, ela vai se findar. Olha, vocês podem até estar pensando que aqui dentro dessa prisão eu esteja triste, aflito, com medo da morte. Vocês podem estar pensando nessas mais variadas circunstâncias, mas eu quero que vocês saibam que nada disso é o que eu realmente sinto. O que eu sinto é o que ele está dizendo aqui. Olha, aquilo que me aconteceu tem ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Na verdade, eu quero que vocês saibam que eu estou muito feliz. Mesmo nestas circunstâncias, não só feliz, mas estou confiante no Senhor. E é isso que eu também desejo a vocês que me amam. É isso que também desejo a vocês que estão lendo essa carta. Que vocês tenham essa confiança no Senhor, que vocês se regozijem, que vocês se alegrem, que vocês tenham uma visão correta das provações da vida. Então, esta aqui era, na realidade, a principal intenção de Paulo ao escrever aqueles irmãos. E daí a gente vem para a situação, não é? Se a intenção era essa, agora olha a intenção que ele está demonstrando, que ele está prescrevendo como uma receita médica, e ele está descrevendo a partir de qual circunstância? Desta circunstância, desta situação. Lembrem-se, o sistema prisional que Paulo estava aqui, ele funcionava da seguinte forma. Paulo ficava preso em forma de correntes, ele ficava no meio de 2 soldados, os 2 soldados acorrentados, Paulo acorrentado nos 2 soldados, um de cada lado. Ele acorrentado no meio desses 2 soldados, aí você pode lembrar que esses soldados, eles nunca deixavam Paulo a sós. Você já pensou? Paulo comesse ali um torresmo, ficasse meio desarranjado? Paulo não podia ficar só. Que circunstância horrível. 2 policiais do seu lado ser amarrado a eles. E Paulo falando de alegria. Eu estou feliz aqui. Então, havia ali sempre uma troca de turno de soldados. E a alegria dele era essa, que ele nunca estava só. Sempre tinham 2, e 2 diferentes. Os 2 que estavam hoje não eram os 2 que estariam amanhã na troca de turno. E a felicidade dele era esta. Apesar destas trocas de soldados, certamente tinham ali alguns soldados rudes, ignorantes, ranzinzas, violentos, que rogavam pragas sobre ele. E como que ele está? Ele está ali, diante deste ambiente hostil, e ele está, mesmo privado de liberdade, ele está alegre. Por que que ele está alegre? Porque ele viu aquele momento hostil, aquele ambiente caótico, ele viu como uma oportunidade para ele ser luz. É por isso que ele está feliz. Eu tenho plena certeza que ele estava mais feliz ali do que, talvez a minha heresia, do que dentro da igreja de Corinto. Porque ali ele estava pregando. É por isso que ele estava feliz. Aqueles soldados estavam vindo a conhecer Jesus por causa da situação. Então, ele usou aquela oportunidade hostil como
uma oportunidade para ele ser luz. E esse não é o retrato que a gente vive? Esse não é o mundo que a gente vive? Um ambiente de traição, um ambiente de competição, um ambiente de violência, um ambiente de tragédia, um ambiente onde realmente a gente fica, às vezes, entristecido. Paulo olha para esse ambiente e diz: não, espere aí. Deus me colocou aqui é para eu fazer a diferença. Quem aqui nunca teve um chefe chato? Quem aqui nunca teve um funcionário que foi um péssimo funcionário? Então aqui é uma chave, é uma faca de dois gumes. Se o nosso chefe é chato, Deus está nos dando uma oportunidade para sermos bênção e luz na vida daquele chefe. Da mesma forma, o patrão, se tem um funcionário que é um mau funcionário, Deus está dando a possibilidade para que você seja luz na vida daquele mau funcionário. E Paulo está motivando aqueles irmãos a se alegrarem com os fracassos, a se alegrarem com as provações da vida. É difícil para nós isso, não é? Mas Paulo, ele não tropeça, ele não cai em tentação de Satanás, tentando conciliar o Deus de amor com o sofrimento do justo. Porque ele poderia aqui olhar para a situação e dizer: mas Deus, o Senhor está permitindo essa situação comigo que te sirvo? Não, ele não faz isso, ele não cai nessa tentação. Paulo ele não quis de modo nenhum entender como Deus permite pessoas boas sofrerem, pessoas justas sofrerem. Paulo não quis, ele não quis, pelo contrário. Por que ele não quis? Porque nesse caminho de tentar entender o amor de Deus com as disfunções pecaminosas desse mundo, muita gente se torna azeda, muita gente se torna amarga, muita gente se torna apática, muita gente revolta-se contra Deus, contra a igreja de Deus. Temos duas irmãs aqui que passaram por momentos dificílimos na vida. A Marta e a Rose. Elas perderam, uma perdeu uma filha e a outra perdeu um filho. Tudo por tragédia, tudo por inconsequência pecaminosa de outros. Pense se elas tentassem entender um Deus que ama a partir dessa permissividade louca, inconsequente e pecaminosa desse mundo. Se revoltariam contra Deus. Quem é o culpado de tudo isso? Deus. Mas elas usaram essas circunstâncias para fazer destas circunstâncias uma oportunidade de anunciar o Evangelho e de serem luz para outras pessoas. E para muitos de nós, que em vários momentos da vida, por causa de pequenas coisas, nós já começamos a murmurar, a reclamar, a nos desanimar. Que estas duas irmãs sempre sejam um espelho para nós. Quando as dificuldades baterem na nossa porta, a gente possa olhar e dizer: espere, mas elas passaram por algo muito maior do que isso que eu estou passando. Então, o Paulo está usando a experiência dele, e a partir da experiência dele, é que ele está criando ânimo, é que ele está prescrevendo a alegria para aqueles irmãos. Se vocês estão tristes porque eu estou preso, olha, pare com isso. Se alegrem com a minha prisão. E se animem de tal modo que vocês também sejam presos. E dentro da cadeia vocês tenham este mesmo sentimento. Então, que aplicabilidade tem esse texto
para nós? Simples. A Bíblia ela não vai responder diretamente muitas das nossas indagações. A Bíblia não vai responder diretamente muitos dos nossos dilemas, muitos dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, temos menos respostas para as nossas lutas. Temos menos respostas do que mais respostas. Tem muitas coisas e muito mais coisas que nós não sabemos, não conseguimos encontrar uma resposta. Tem muito mais coisas do que aquelas que a gente encontra uma resposta. E às vezes nós fazemos como os amigos de Jó, ou somos cercados pelos amigos de Jó, tentando achar uma resposta para a situação caótica que às vezes a gente se encontra. Paulo não está fazendo isso. Por quê? Porque Paulo entendeu, e nós precisamos entender, que Deus, em sua infinita sabedoria, Ele decidiu que nós temos que passar pela vida. Sim, nós temos que passar pela vida com muitas incertezas, com muitos dilemas, que nós não sabemos a resposta hoje, mas um dia nós saberemos. Foi assim que Jesus disse aos discípulos, quando ele estava prestes a lavar os pés de Pedro, em João capítulo 13, verso 7. Ele disse, olha, Pedro, ele disse aos discípulos, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender depois. Por que nós não temos respostas? Porque é a forma de Deus nos disciplinar, é a forma de Deus formar Cristo em nós, é o modo que Deus usa para nos lembrar que nós não somos deuses. Porque não foi essa a tentação de Adão e Eva? Não foi isso que Satanás disse? Vós não podeis comer, porque se comerdes, sereis como Deus. Por isso que nós não temos respostas, porque nós não somos deuses. Nós somos finitos, nós somos limitados. E Paulo entendeu muito bem isso. Então, para Paulo, mais importante que entender aqui o sofrimento é usar o sofrimento para glorificar a Deus. É o que ele vai fazer, como quando ele diz lá no verso 12. O mesmo texto, novamente. Eu estou focando nele porque ele é o verso central de como nós devemos encarar as provas. E olha lá o que é que Paulo faz. Mais importante para Paulo que tentar entender o sofrimento é usar o sofrimento para glorificar a Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Se eu desse o microfone para Marta, para Rose, que passaram por esse momento difícil, certamente elas poderiam repetir o que Paulo está dizendo aqui. O que me aconteceu serviu para o progresso do Evangelho. O grande problema meu e seu e da igreja e dos cristãos da hora presente é que nós olhamos para o sofrimento como Satanás dominando a coisa. E Paulo está mudando a perspectiva de visão. Paulo está querendo que a gente olhe como Deus dando a oportunidade para a gente crescer naquilo ali. Porque as coisas acontecem na vida. Depois que o Adão e Eva cometeram o que não era para cometer, as coisas se desorganizaram. Não foi Deus que fez tudo isso. Deus fez tudo bom e perfeito. É o que está lá em Gênesis.
Nós, em Adão e Eva, é que estragamos. E agora colhemos as consequências. Deus não é o responsável. E nem irresponsável. Pelo contrário. É aquilo que Moisés disse, ele converte a maldição em bênção. Ele faz aquilo que era tragédia virar algo para glorificá-lo, para exaltá-lo e para ser um instrumento curador na vida de outras pessoas. Então, em primeiro lugar, como é que Paulo encara a tribulação? Paulo encara a tribulação, em primeiro lugar, observando o aspecto negativo da prova. E é assim que nós precisamos fazer. É observar o aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo? Aquilo que me aconteceu. Paulo olha para aquilo marcou ele. De tal modo que ele diz, aquilo que me aconteceu, aquilo o quê? O sofrimento, a prisão, a falta de liberdade, as restrições. Imagine para um homem que vivia livremente, ativamente como Paulo, fazendo tenda, andando para lá e para cá, navegando, um homem que era ativo. Imagine-o agora preso. Ele não tinha 1000 razões para dizer não. Esse evangelho aí, que é isso, hein, Jesus? Ele tinha tudo isso. E normalmente são nos momentos de tribulação que eu e você somos mais tentados a questionar o amor de Deus. É quando as coisas estão correndo contrário. É quando os ventos estão soprando de tal modo que parece que a gente está só. É nesses momentos que a gente olha e a gente diz, meu Deus, o Senhor me ama. Será que o Senhor me ama? O que é isso que está me acontecendo, Deus? Por que isso? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não admitimos o sofrimento do justo e nós nos sentimos justos demais. Nós achamos que nós não merecemos sofrer. Porque a interpretação que temos de nós mesmos, ela vem da consequência pecaminosa. Nós nos achamos bons. Mas nós não somos bons. Nós somos maus. Existe dentro de nós a semente de Adão e Eva. A semente distorcida do pecado. Então nós passamos por tudo isso para sermos purificados. E é óbvio aqui que você percebe, Paulo não cede a essas tentações de Satanás por 2 motivos. Porque se ele não tivesse bem definida em sua mente essas 2 coisas, ele certamente cederia a essas tentações. E se nós também não tivermos em nossa mente bem definida estas 2 coisas na nossa mente, no nosso coração, na hora da provação, nós vamos questionar Deus. Por quê? Porque nós nos sentimos justos demais, crentes demais, para passar pelo sofrimento. Então, quais são as 2 coisas que Paulo tinha bem definido na mente? A primeira é que Paulo estava absolutamente certo do seu conceito acerca de Deus. Paulo sabia quem Deus era, quem Deus é. Se nós não tivermos essa consciência de quem Deus é, na hora da prova, na hora da tentação, nós vamos ceder. Por quê? Porque nós não temos plena convicção de quem realmente Deus é. E quem tem plena convicção de quem Deus é, certamente também tem plena convicção de seu relacionamento com Deus.
Se eu sei quem Deus é porque eu me relaciono muito bem com Ele, a ponto de saber quem Deus é. Na minha limitação, é claro, porque nós não temos como explicar Deus como Deus é de fato. E quando nós sabemos do nosso relacionamento com Deus, nós não caímos naquela tentação de ficar na hora da provação buscando as duas possibilidades. Quais são elas? Será que eu estou passando por isso por causa de pecado? Será que o meu sofrimento significa castigo de Deus? Nem sempre. Nem sempre o sofrimento é castigo de Deus. Como também nós não podemos eliminar a hipótese. Imagine, quando o castigo, quando o sofrimento é a disciplina de Deus. Você é casado e você resolve arrumar uma namorada. Aí, sua esposa, sua família vai descobrir. Você vai passar por um momento de extremo sofrimento. Você não vai falar que é Deus te provando, né? Eu não posso falar que é Deus está me provando. Não, não é Deus está me disciplinando. Deus está me castigando, porque Ele me ama. A diferença é essa. Eu tenho uma visão empreendedora, aí eu saio fazendo um monte de dívidas. E eu quero que Deus pague, porque eu tenho fé. Aí começam a te apertarem, roubarem o sono. Você se torna escravo. Deus é o culpado daquilo? Não. Deus está te disciplinando, dizendo, olha, meu filho, se organize. Se organize. Então, Paulo tinha um relacionamento com Deus, e por ele saber quem Deus era, ele sabia que ele estava ali preso, não era por causa de pecado. Ele estava preso por causa do Evangelho e por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. A segunda coisa que Paulo tinha bem definido na mente é que o verdadeiro Evangelho, em nenhum momento das Escrituras, oferece conforto externo para mim e para você que se dispôs a segui-lo. Essa ideia de evangelho que oferece conforto externo não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, quando a gente se dispõe a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos caminhar contra o fluxo natural. É nadar contra a correnteza. As coisas externas se tornarão mais fáceis ou mais difíceis? Aquele calote que eu costumava dar, eu já não posso mais. Aquele gato que eu costumava, agora já não posso mais. Eu me lembro da história do pastor Valdir, um general que veio pregar aqui em nossa igreja e disse que uma vez foi uma pessoa na casa dele, e ele é médico e é general do exército, e ele disse que daí a pessoa chegou e falou assim, olha, eu sei um jeito para você economizar água e energia, você vai pagar muito pouco. Como que é? A gente vai fazer um gato ali, e aí ele falou, rapaz, eu queria, mas eu não posso. O evangelho é esse. Esse é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar a caminhar contra o que é natural. E por nós caminharmos contra o que é natural pecaminoso, tudo isso vai se revoltar contra. Então Paulo está preso por quê?
Porque Paulo estava denunciando o pecado. Paulo está preso por quê? Porque ele estava indo contra o fluxo natural das pessoas de sua época. Então ele está olhando para o aspecto negativo da prova, sabendo que ele está passando pela prova, não porque ele era igual ao que os outros eram. Pelo contrário, por ele ser diferente, por causa do evangelho que o transformou, é que ele estava passando por aquilo. É que ele estava sofrendo aquilo. Então, na verdade, irmãos, as provações e os aspectos negativos da nossa vida, eles têm um poder imenso para demonstrar se realmente nós somos cristãos ou não. É na prova, é quando está tudo dando errado, é quando tudo está um caos, que nós vamos ter a oportunidade de dizer, realmente, não nós, as pessoas vão dizer, nossa, realmente, só Deus que está sustentando essa pessoa aí. Só Deus para carregar, porque não dá conta não, hein? Agora uma pergunta cabe aqui. Paulo estava preso por uma acusação. Que acusação era? Por ele pregar o evangelho, por ele ser um cristão. Se porventura, estou vendo aqui 2 policiais, o Micael e o irmão ali, que eu esqueci o nome. Silva. Então, se o Micael e o Silva não estivessem aqui na igreja, não fossem crentes, se eles fossem da guarda pretoriana, essa guarda aqui de Roma, eles encontrassem a mim e a você na rua e eles nos levassem presos. Eles encontrariam provas suficientes para nos manter algemados entre 2 soldados? Ou ao chegarmos lá, me desculpem, mas eles soltariam as algemas de nós e nos dariam um chute no nosso bumbum dizendo, vocês não são cristãos, coisa nenhuma. Não existem provas suficientes para mantê-los presos aqui. Será que nós permaneceríamos presos? Ou nem confiança precisaríamos para ser libertos? Isso é para a gente pensar. Olha, o que me aconteceu, Paulo está dizendo, o que me aconteceu, essa tragédia aqui, é por causa do evangelho. A minha prisão aqui é por causa do evangelho. Ou será que nós diríamos assim, olha, o Micael e o Silva nos soltaram por causa do evangelho? Porque nós não tínhamos nada de evangelho. Então, nos soltaram para a gente viver a vida. E disseram para nós, vai e não tentem mais enganar como evangélicos. Complicado esse negócio. É isso que o Paulo está querendo plantar na cabeça daqueles irmãos ali de Filipos. É isso que Paulo está querendo mostrar àqueles irmãos. Portanto, irmãos, se o evangelho que você gosta de ouvir é o evangelho que lhe convida a parar de sofrer, eu vou lhe aconselhar. Esse é o evangelho, é o outro evangelho que Paulo diz. Não é o evangelho de Jesus. É outro. O evangelho de Jesus é, tome a sua cruz e siga. Venha sofrer comigo. Sofrer todo tipo de perda. Sofrer todo tipo de prova. Sofrer todo tipo de dano na carne.
mas no espírito não. O outro evangelho proporciona bênçãos terrenas e morte e dano espiritual. Uma pessoa que está buscando o outro evangelho, ela não está buscando salvação. Porque uma pessoa que busca o outro evangelho, ela não se prepara para a morte, ela não quer morrer. Ela quer se dar bem aqui. O céu é aqui. Agora, o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Paulo, não. É o evangelho que nos prepara para o porvir. Nos leva a buscar, a galgar, a plantar, para colher num outro lugar, onde ladrão não rouba, onde ferrugem não corrói, onde não tem bicho. Então a gente precisa definir que evangelho é que nós estamos seguindo e dispostos, não é, a confiar. Quando a nossa confiança ela estiver no caráter de Deus e na compreensão que temos de Deus e do evangelho, não existirá provação que nos derrube. Pelo contrário, em todas elas, nós vamos permanecer em pé e glorificando Deus, usando todo aquele momento horrível de aparente descaso na perspectiva do não cristão. Davi, por vários momentos, as pessoas diziam para ele: onde está o teu Deus? Quando as pessoas diziam isso para ele? No momento em que ele estava reinando? Não. No momento em que ele havia sido deposto do reinado. No momento em que ele estava fugindo do seu próprio filho. No momento em que ele estava na mais dura prova. Era como se ele tivesse sido colocado numa morsa e aquele maçarico, a não sei quantos graus, esquentando ele, e vinham essas pessoas de fora com uma marreta de ferro, e ali, batendo. Onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Davi tinha estas mesmas convicções de Paulo. Meu Deus está nos céus, também no meu coração. E o do mundo? E o de vocês? Então nós precisamos, irmãos, destas convicções, porque quando nós tivermos esta compreensão de quem Deus é, do nosso relacionamento com Deus, nós vamos observar o aspecto negativo da prova e usar esse aspecto negativo por causa da compreensão que temos de Deus e do nosso relacionamento de Deus com Deus. Nós vamos usar aquele aspecto negativo para glorificar a Deus. É o fim de todo homem. Todos nós fomos criados com um único fim: glorificar a Deus. Quando tudo vai bem e também quando tudo vai mal. E quando tudo vai mal, nós devemos lembrar de uma coisa. Paulo tinha isso na sua mente. O que é que Paulo tinha na sua mente? Aquela circunstância fugiu do controle dele. Fugiu do controle da igreja. Mas Paulo sabia que aquilo não havia fugido do controle de Deus. Deus governa, irmãos. Deus tem o governo nas suas mãos. Deus inclina o coração de quem quer para fazer a vontade dele. Quando Deus queria corrigir o povo dele, o Israel, Deus levantava uma nação. Só você ler Juízes. Você vai perceber isso. Deus levantava os filisteus para dar uma surra, porque ele queria corrigir Israel. E Deus às vezes tem que levantar os filisteus diante de nós. Cada um de nós temos os nossos filisteus. Gerazeus, Eveus, Heteus, ateus, atoas. São necessários.
Agora, diante desse aspecto negativo, como que nós fazemos? Questionamos Deus ou usamos para glorificá-lo? É isso que Paulo está querendo mostrar aqui para nós. Quais foram, então, as duas atitudes que Paulo teve no aspecto negativo da vida? Ele teve duas atitudes no aspecto negativo da vida, e são elas que nós precisamos ter. E é com elas que eu encerro essa primeira parte da reflexão hoje. A primeira atitude no aspecto negativo da vida que Paulo teve é que Paulo usou de lógica. Então, eu e você também precisamos usar de lógica. Lógica é uma parte da filosofia que trata, na verdade, das formas de pensamento. Eu não sou apto para falar isso, talvez o Paulinho seria muito melhor para falar sobre lógica do que eu. Certamente, ele é mais apto, faz filosofia. Mas, quando você olha para essa lógica aqui que Paulo está usando como uma forma de tratar, não é, desse pensamento, de corrigir esse pensamento que os irmãos de Filipos estavam tendo distorcidos da situação que Paulo estava vivenciando. Então, Paulo vai usar uma lógica para mostrar a eles. Se você cruza os textos bíblicos, você encontra que essas formas de lógicas são formas de pensamentos a partir de 4 modos. Primeiro, de dedução. Então, você deduz algo a partir de uma verdade ou de uma situação. A outra é a indução. Você induz o outro a pensar a partir de uma outra verdade. E o outro é a hipótese. Você cria todas as perguntas e vai dando respostas a partir de algo maior que você tem como base fundamental para elaborar toda essa sua tese, toda essa sua dissertação. E a inferência nada mais é do que a conclusão que você tira acerca daquela situação. Eu tiro uma conclusão acerca dessa situação a partir desta verdade. Então, Paulo, ele usa uma lógica aqui no texto que ela está escondida, mas quando você começa a cruzar os textos bíblicos, você vai perceber que é pura lógica. Ele tinha muito da filosofia grega. E aí você percebe que a Bíblia, a palavra de Deus, é a forma que ele usa para induzir aqueles irmãos em seus pensamentos. A Bíblia é a palavra de Deus que ele usa para deduzir o pensamento e o sofrimento que ele estava sofrendo. E a partir da Bíblia, as pessoas poderiam encontrar as suas respostas para aquela hipótese, para aquele pensamento, para aquele ato que ele estava sofrendo. E ele vai apresentar o amor de Deus aqui como a verdade maior, para que todos esses pensamentos, para que todas essas conclusões, para que todos esses raciocínios fossem construídos a partir desta verdade. Qual verdade? O amor de Deus. Então, quando a gente cruza isso, você observa, por exemplo, Romanos 5:10. Vocês vão notar que o amor de Deus, ele não diminui por nós, os eleitos, em nenhum momento da vida. Então, qual é a lógica de Paulo? Paulo vai usar, olha, o amor de Deus é a base para vocês deduzirem, para vocês serem conduzidos, para vocês elaborarem, para vocês chegarem numa verdade. Deus ama você, ama a mim, ama a cada um que foi eleito antes da fundação do mundo. Olha esse texto. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Quando a gente está no sofrimento,
qual a primeira coisa que a gente diz? Será que Deus me ama mesmo? Quando tudo está dando errado, aquela dor mais aguda te incomoda. Primeira coisa que a gente faz é: eu acho que Deus não me ama mais. Qual a lógica de Paulo? Levar aqueles irmãos a lembrarem que o amor de Deus não diminui por mim e por você em nenhum momento da vida. Por quê? Porque Ele nos amou quando nós éramos o quê? Seus inimigos. Ele nos amou quando nós não merecíamos. E Ele não só nos amou, mas Ele nos reconciliou com Ele, mediante o ato mais difícil das Sagradas Escrituras: o sacrifício do próprio Filho. Nunca sai da minha cabeça que para Deus foi mais difícil reconciliar a criatura com o Criador do que criar o mundo do nada. Porque ali Ele sentiu. E Ele quis dividir isso com Abraão. Abraão não era seu amigo? Abraão, a Bíblia não diz que é o amigo de Deus? Quando Deus chama Abraão para caminhar com Ele e chama de amigo, Deus diz: olha, Abraão, pega seu filho e vai lá no Monte Moriá e sacrifica ele em obediência a mim. Abraão vai, certamente vai triste, vai chorando. E não foi um ato de impulso, porque Deus pede para um lugar muito distante. Ele vai 3 dias de caminhada, não foi aquele ato assim que, não, eu vou na empolgação. Não, é 3 dias caminhando. Vai pensando, Abraão, no que você vai fazer. São 3 dias de caminhada para você sentir agudamente. Você não é meu amigo? Para ser meu amigo, você precisa também participar das minhas coisas. E Abraão vai 3 dias. Você não acha muita coincidência? Quando ele vai sacrificar, Deus diz: não faça isso. Olha para lá, ele vê o que ele vê? Amarrado? O que ele vê? Cordeiro. Aí no Novo Testamento você vê Jesus e João Batista dizendo o quê para Jesus? Eis aí o quê? O cordeiro. Se Abraão tivesse ali, Abraão ia cair de joelho aos prantos. Esse aí é o cordeiro que estava lá no lugar do meu filho. Então, irmãos, a lógica é essa. Deus nos ama, independente da circunstância, da prova, da dor. Ele ama. Não ama mais, não ama menos. Nós temos essa tendência, né? De achar que Deus ama mais um, porque aquele um ali parece que é blindado. E o outro ali, meu Deus, nasceu para sofrer. Deus ama do mesmo jeito. Nós é que temos uma compreensão errada do amor de Deus. Compreendemos Deus de modo errado. Tanto é que no momento de dor e de choro, quem está de fora pode olhar a pessoa que está ali gemendo, chorando, com dor na alma. Olhar para aquela pessoa e dizer: nossa, que pena. Que pena. Mas Jesus já olha de um outro jeito. Por isso que o Evangelho é difícil, não dá para a gente compreender.
Como que Jesus olha para aquela pessoa que está ali, aos prantos? Olha só. Mateus 5:4. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É diferente. Está chorando? Você é bem-aventurado. Sabe por que você é bem-aventurado? Porque você vai receber o colo de Deus. Como que Deus consola? É no colo dele. Quando você quer consolar uma pessoa, o que você faz? Você fica distante da pessoa? Não. A gente se aproxima da pessoa. Por isso que é bem-aventurado aqueles que estão chorando, porque eles serão consolados. Consolados por quem? Pelo próprio Deus. Vamos observar o aspecto negativo dessa forma? Se a gente observar o aspecto negativo dessa forma, fala a verdade, a fé não muda? Você não começa a contemplar um Jesus totalmente diferente desse Jesus ensinado de outro jeito? É esse Jesus que está querendo abraçar a mim, que está querendo abraçar você, que está querendo passar a mão na nossa cabeça e dizer, meu filho, isso vai passar. Tenha paciência. Isso vai passar. E lá na frente, você vai entender o motivo de tudo isso. Eu não vou deixar você sem resposta, não. Você vai entender. Uma hora você vai entender. Se não for aqui, quando chegar no céu, você pode vir falar comigo que eu vou te explicar. Eu sou seu pai. É esse Deus que a gente precisa, irmãos. Por isso nós precisamos entender quem Deus é e amadurecer o nosso relacionamento com esse ser imutável, esse ser que não muda. Então, depois da lógica, só resta o argumento. Nós precisamos argumentar. E argumentar a partir do quê? A partir desta verdade. Depois de toda essa lógica, o argumento que eu tenho é esse. Olha que verdade maravilhosa. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? O grande problema desse texto é que nós só queremos todas as coisas boas. Se ele não poupou o filho do sofrimento, mas sacrificou o filho por nós, como ele não nos dará com ele, com o filho, com o sacrifício do filho, e de graça? Por isso que tem muitas tragédias, muitas circunstâncias tristes que vêm de graça. A gente não paga, a gente não compra, elas vêm de graça. Por quê? Porque Deus está compartilhando conosco todas as coisas. Para um fim maior. Qual é o fim maior? Glorificar a Deus. Em tudo Ele será glorificado. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Deus, irmãos, tem os seus métodos. E muitas vezes, grande parte delas, nós não entenderemos. Não entenderemos. Nós não conseguiremos ver uma lógica naquilo. E qual é o argumento? O argumento é um. Lembrem-se que a vontade de Deus sempre será a melhor.
Paulo diz aos Romanos no capítulo 12 que ela é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, a lógica e o argumento das cartas e das falas de Paulo nada mais são do que o resultado do conhecimento pleno que ele tinha de Deus e do seu relacionamento com Deus. Então, quando você olha para a lógica das escrituras de Paulo e para os argumentos de Paulo, nós só chegamos em um raciocínio. Qual é o raciocínio? Romanos, capítulo 8, verso 38 e verso 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Que lógica, que raciocínio, que conclusão. Esse é o Paulo. Esse é o irmão Paulo, nos ensinando a encarar as provações. Se fosse resumir tudo isso daqui, uma coisa aqui é certa, que é que Paulo está dizendo nestes versos finais, que eu e você, nós não podemos apoiar o nosso relacionamento com Deus a partir do nosso amor por Ele. Porque se eu apoiar o meu relacionamento com Deus a partir do meu amor por Deus, eu vou fracassar. Porque tem dia que eu acordo amando Deus. E tem dia, principalmente nos dias horríveis e terríveis, a gente acorda duvidando do amor de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, não apoiem o seu relacionamento, a sua fé em Deus a partir do seu amor para com Ele. Inverta isso. Apoie-se em Deus a partir do amor dele por você. Essa é a lógica textual. E se eu me apoiar em Deus a partir do amor dele por mim, eu vou lembrar que ele me amou quando eu não merecia, que ele me reconciliou. Eu vou lembrar de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem coisas do porvir podem me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual é a lógica? Quem nos amou primeiro? Deus. Então eu não posso me apoiar no relacionamento com Ele a partir do meu amor por Ele, mas sim, devo exclusivamente me apoiar em Deus a partir do relacionamento de amor dele por mim, porque foi sacrificial, é imutável, é verdadeiro. Nós vamos terminar cantando esta música. E eu gostaria que você fizesse desta música a sua oração. Que em todos os momentos de fracassos, de tristezas e tribulações, que você lembrasse dessa música, desta palavra, deste ânimo que Paulo deu àqueles irmãos. Irmão, olha aqui para mim. Deus te ama. Deus te amou. Quando você e eu, nós não merecíamos.
levantemos a nossa cabeça. E quando questionarem onde está o nosso Deus, a gente convicto, tenha na mente e no coração, Ele está nos céus, mas também está aqui. Depois dessa música eu quero orar terminando. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem os separará do amor de Cristo? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Coloque-se em pé, por favor. Se você entrou aqui nessa noite, talvez questionando, como normalmente todos nós fazemos, eu quero lhe dizer esta verdade: Deus te ama. E o amor dele por você continua da mesma forma. Gostaria que você, nessa noite, pedisse perdão, porque nós temos essa tendência de duvidar nos momentos de tristeza, de luta, desse amor. Que nós reconhecêssemos nessa noite que Ele é soberano, que nada foge do controle dEle, que Ele enchesse o nosso coração desse amor dEle e que nós pudéssemos amá-lo, e que o amor dEle fosse a fonte primária de todas as nossas ações, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas atitudes. Que nós pudéssemos sair daqui nessa noite inflamados com esse amor que Ele tem por nós e anunciássemos para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para aqueles que estão próximos de nós, a possibilidade deles também experimentarem e serem transformados por esse amor incondicional. Pai, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Quão pequena é a nossa fé diante do caos, diante da tragédia,
diante da desilusão, diante do fracasso. Quão pequena tem sido a nossa fé. Amadurece-nos, Deus. Faça-nos homens. Façam essas mulheres aqui presentes guerreiras. Que possamos ter a mesma maturidade de Paulo. Porque é isto que ele desejou para aqueles irmãos de Filipos. É isso que ele deseja para cada cristão que lê as suas cartas. Que possamos crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Que possamos crescer e amadurecer o nosso relacionamento com esse Deus que nos ama. E que demonstra o seu amor para conosco, até nos momentos de tragédia. Abençoe o teu povo que aqui está nessa noite. Aqueles que nos assistem, que nos acompanham também pela internet. Que o Senhor derrame sobre a vida deles um ardor no coração. E esta convicção de que nada pode nos separar do seu amor. Nada, absolutamente nada. Muito obrigado por essa fé, por esta palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças a Deus. Pode cumprimentar a pessoa próxima a você, reforçando que